Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente! Meus queridos! Mais um dia especial nessa nossa jornada de falar com os empreendedores da capital e do Brasil agora. Já tem gente aí, já tem gente aí. Tem muita gente de fora já aqui no nosso currículo. E hoje, mais um dia especial porque trouxemos ele. O cara que começou lá atrás, começou novinho como empreendedor, quebrou todos os recordes do Sebrae. Primeiro de quebrar a empresa mais rápido no Brasil. Ele vai falar sobre isso. E segundo, de vencer a barreira dos 2 anos e trazer aí empresas lucrativas para a nossa capital, trazendo inovação, trazendo marcas conhecidas no Brasil inteiro. Hoje representando algumas marcas, criador de marcas e levando uma galera, uma legião, porque você vai entender isso daí, eventos exclusivos na cidade. Eita. E levando de fato multidões. Bruno Muniz, meu caro, o que é isso? Aqui na nossa mesa, tem que respeitar. Antes de dar as boas-vindas ao nosso convidado, Bruno Muniz, agradecer a 135 Store, que tá vestindo Felipe Pataro e Dan Rocha, né? Olha aí, ó, o negócio tá... feliz, meus caros. E a Talk Acessórios, né? O Grupo League, olha aí, ó. Ó, trazendo aqui algumas novidades de acessórios para celular, aqui, tudo. Você vai encontrar a gente aí em alguns painéis de LED, né, do League Media, que também faz parte do grupo. E tá só aumentando os patrocinadores, Brunão. Cara, uma honra ter você aqui, bater um papo. Eu já conheço muito da sua história, a gente já conversa bastante, mas hoje a gente vai compartilhar um pouco com a turma, com a nossa audiência, né? Nosso programa é o único programa de empreendedorismo da cidade de Brasília, do Distrito Federal, semanal. Toda semana a gente convida um empresário diferente, já são mais de 53 podcasts e mais de 90 e poucos somando com os ao vivo. Onde é que encontra a gente? É simples, meus queridos. Todo sábado às 10 horas da manhã aqui nas telas da Band e em todas as plataformas de streaming. YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, até Alexa, se você pedir Alexa tocar na Linha de Frente podcast, ela vai tocar o último episódio, tá certo? Sabia dessa, Bruno? Novidade aí, pô, quentíssima, não sabia dessa não. Vou falar lá em casa, então, já vou conversar com a Alexa. Pode falar, testa lá, irmão. Se não estiver funcionando, eu vou mandar uma mensagem lá pra Amazon. Pô, Brunão, prazerzaço. Muito bom ter você aqui. O cara que é atleta, obrigado. Jogador de futevôlei, pai, empresário, enfim, eu vou deixar aí ele falar. Quem é Bruno Muniz? Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela uma apresentação tão honrosa desse jeito aí. Eu fico bem agradecido, bem grato para poder falar um pouquinho aqui da minha vida, né? Vocês aí já são mestres na comunicação, trazendo tanta gente boa aqui, pessoas que já são destaque na nossa cidade, agora pessoas também de destaque nacional, né? Então isso aí é fruto do trabalho de vocês, parabéns aí. Valeu. E muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Seja bem-vindo à nossa mesa. Começa aí, meu caro, falando como é que você quebrou uma empresa em 4 meses. Já começou com a pancada. Vamos começar com esse murro aqui, né, cara? Exatamente. Tá certíssimo. Um barato, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, né? Porque agora que a gente está começando a colher um pouco dos louros aí, né? De todo um trabalho, mas que ele começou, minha mãe sempre falava isso para mim, né? Que eu comecei a empreender quando eu estava na escola, né? Que eu fazia pulseirinhas de barbante e tal, e vendia para meus colegas, sabe? Então, assim, isso sempre teve na minha veia, só que estar só na veia, né? Não quer dizer que você vai ser um empresário sempre de sucesso, né? Verdade. E aí, nessas, eu já caí em algumas, vamos dizer assim, né? Algumas armadilhas que eu mesmo me coloquei por não estar preparado para estar no mercado. Uhum. Mas esse caso especial, né? Eu estava em torno de 27 anos, né? Eu fui chamado para ser sócio de uma lanchonete, né? De uma comida... Na verdade, a gente pensou inicialmente em abrir uma comida japonesa, uma temaqueria, na verdade. Uhum. Viu que o negócio ali não ia dar certo, a gente foi para comida libanesa.
Só que, né, a gente deu uma fugida muito assim, sabe? Assim, o projeto era bem bacana, né? Mas experiência zero, né? E acabou que a gente não conseguiu conciliar todo o custo inicial que já começa a bater ali, né? Muito mais quando você mexe com alimentação, que é tudo produto perecível, então você tem que estar muito à frente, senão você perde muito ali nas despesas. E realmente, assim, eu tive o dinheiro somente para abrir a empresa, né? E aí era isso e um sonho de ter sucesso, né? Mas as contas vieram batendo, eu não fui aguentando, eu tinha um outro trabalho, né? E eu me sustentava com esse outro trabalho, então comecei a tirar o que eu tinha para pagar minhas contas pessoais. Para botar na empresa. Para colocar na empresa. Já começou a ter um tamanho de rombo, assim, nesses 4 meses, que já estava muito fora da minha realidade. Então, fora que eu falei, gente, para mim já não dá mais, né? Eu já aprendi muito aqui. Eu preciso botar o pescoço para fora da água. É exatamente isso, porque assim, senão eu não vou nem conseguir me alimentar aqui mais, então chegava a esse ponto de eu ficar bem realmente preocupado a pagar até minhas contas básicas, mas foi um dos maiores ensinamentos da minha vida, né? Como a gente tem que se planejar para quando a gente for falar de negócio, né? Legal. Como a gente não pode, às vezes, até no meio do caminho, entender que se a sua primeira ideia, ela poderia não ter futuro lá, não é trazer uma ideia qualquer e já botar em prática, tem que ter um novo estudo, né? Para saber se realmente você está capacitado, se você está pronto para trazer algumas novidades no mercado. E eu achei que eu estava pronto e ali eu vi que eu estava muito longe de estar pronto, né? Então, eu acho que as quedas são extremamente importantes na nossa caminhada empresarial e essa aí a minha foi uma queda bem ligeira, né? E já é uma aula para quem está nos assistindo, porque é um mau comportamento de diversos empreendedores que ainda não se tornaram empresários, porque tem o sonho, tem a vontade, estão com gás e abrem um negócio. Estão com dinheiro. Estão com dinheiro, né? Mas o mal de, às vezes, insistir né, num negócio que não deu certo. Porque aí vira uma bola de neve, meu amigo, que tem hora que não tem como mais você resolver. Então, é o tal Mas a porrada é grande, né? Pô, demais. Então, assim, você errar rápido e tentar corrigir rápido, esse é o melhor caminho. Não tá dando certo, cara. Desiste. Não se preocupa em fechar a sua empresa, porque os maiores empresários do mundo, eles quebraram diversas empresas até dar certo na primeira. Então, assim, viu que não estava dando certo, fecha rápido, fecha logo. Vai a diferença entre insistência e persistência, né, meu cara? E outro, o Felipe Tito falou com a gente que ele quebrou 7 empresas. Na 8ª... Pagou o rombo das outras 7 e aí voou. E é o que é hoje, né? Um abraço pra você, Felipe Tito. Valeu demais. É uma grande referência aí. O que você acredita que, assim, fazendo uma avaliação dessa época, assim, cara, esse ponto aqui foi fundamental que me deu essa porrada maior? Qual foi a maior dificuldade que você teve nessa época aí? Fora o que você falou já de, conhecimento zero, então eu tava entendendo. Você tem alguma coisa que você lembra, assim, tipo, cara, isso aqui me quebrou? Com certeza, assim, primeiro, como eu falei, né, a inexperiência, principalmente trabalhando no ramo alimentício, né, eu tinha um total de 0 experiência, então, assim, né, como eu iniciei isso, já teve uma grande dificuldade. E com isso, a segunda maior dificuldade que eu tive, que foi ali o frigir dos ovos, para a gente ter essa decisão de não continuar, foi de eu não conseguir estar sempre à frente, principalmente no início da operação, né? Então, assim... Você tinha outra coisa eu tinha um outro trabalho também para tocar. O meu sócio, né, na época, também tinha um outro trabalho, só que o outro trabalho dele era rentável, então ele dava uma dedicação muito mais exclusiva para o outro lado, né? Então, essa questão... Foi ali até... A partir dali também que eu decidi não ter mais sócios. Claro que isso não tem certo e errado nisso, logicamente, né? Foi uma decisão minha, porque as minhas experiências com sociedade não foram boas experiências. Tá tranquilo, porque aqui não é o primeiro que fala isso. Não é o primeiro, não. Eu até fiquei meio assim, cauteloso pra falar assim, coisa. Não é não, né? Eu falo assim, né? Tem alguns casos aqui de vários amigos que têm sociedades há anos, né? E se dão super bem. Mas no meu caso eu não tive boas experiências, então acabava que eu tinha que tomar responsabilidades que eu não tinha tempo útil mesmo para cuidar. Então, assim, eu lembro que detalhes assim, mas que são detalhes primorosos. Eu recebi uma ligação às vezes meio-dia falando que tava faltando alface. Só que o sanduíche, assim, iam 3 ingredientes, sabe? Era o pão, a carne e a salada, né? Então, assim,
tá sem o alface, não poderia ficar sem o... Então, eu tinha que sair na minha hora do almoço, ir lá no Ceasa, comprar uma alface, voltar, e eu não conseguia acompanhar a operação, sabe? Porque eu tinha meu outro trabalho. Então, assim, eu vi que realmente, independente se você abrir uma franquia, se você abrir o seu próprio negócio, o início dele, né, é muito importante você estar à frente, sabe? Assim, chão de loja mesmo, que eu falo, para você conhecer todo o processo bem, para você ter até experiência que se você for trocar peças, né, que você está contratando, você mesmo possa ensiná-los, né, como é que faz o trabalho com excelência, né? Perfeito. Eu acho isso bacana porque eu sempre destaquei aqui que todas as minhas operações, pelo menos assim 4 meses, eu estava enfiado dentro de uma loja, dentro do restaurante, dentro da hamburgueria, da sorveteria. E eu acho que, assim, se você não tiver nesse start da operação, de fato, assim, a chance de dar errado é muito grande, porque são muitos pratinhos para você que está controlando, né? E se trata de pessoas. Perfeito. E as pessoas não são iguais. Sim. Né? E aí você quer botar a cultura, a empresa é sua e você tem que colocar a sua cultura na sua empresa. Como é que você vai transmitir essa cultura Se você não tá lá. se você não tá lá? Exatamente. Aí vai ser a cultura de quem? A cultura Do gerente, do quebra-pau funcionário. entre eles, porque eles também não se conhecem, estão passando a se conhecer, precisa de um líder, precisa de ter uma orientação. Então é complicado. Extremamente complicado, você está certíssimo, Pataro. Assim, eu ali é pelo amor ou pela dor, né? Então, assim, eu aprendi muito pela dor. E é o que eu falo assim, são as vantagens de você iniciar cedo, né? Que dá tempo de você ir consertando esses erros, né? E até quando você vê que o seu negócio ele pode não estar dando certo, se você está mais à frente dele, você consegue ter até velocidade de você desfazer do negócio. Porque às vezes você está distante, né? E às vezes você está deixando a coisa acontecer e o buraco está aumentando, você continua só vivendo na esperança. Quando você vê, o rombo é muito maior. Então, até para você entender se o seu negócio não é bom, você dentro dele, você entende isso com muito mais velocidade. Né? Perfeito. Anota aí, meu querido, anota no caderninho aí. Então, quem avisa, amigo é. Não é só a questão de liderança também, né, cara? É uma questão muito mais de... Aquela velha frase, né? O olho do dono que engorda o gado, né, meu cara? Total. Se você não estiver presente, não acontece. Depois dessa experiência, qual que veio, Brunão? Bom, essa aí foi a primeira que eu tentei mesmo, assim, né? Entrar no mundo do varejo, né, em geral. Depois a gente veio já com o Slim Fit, né? O Slim Fit, assim, na verdade, depois eu vou deixar a Débora vir palavras um pouco mais aqui aprofundadas, né? Mas legal. eu acompanhei tudo desde o início, né? Então, assim, foi quando a gente abriu o estúdio, né? A gente viu o mercado fitness ele indo para um caminho novo, assim, da parte das pessoas procurarem treinos mais específicos, né? Não só os treinos tradicionais de academia. E a gente entendeu que tinha um público muito forte que Brasília ainda não estava explorando, exatamente isso. Que era um público de alta renda, né, que gostaria de ter um trabalho um pouco mais exclusivo. Então, assim, eles dependiam muito das academias de grande renome, né, mas ali dentro ela realmente era mais uma, né? Às vezes a diferença é só que ela tinha um personal mais bambambam, né? E a Débora era uma personal bambambam, né? Era uma pessoa, assim, que tinha uma agenda que trabalhava 12 horas por dia, tinha mais de 36 alunos de personal. Então, assim, ela viu que quanto mais ela personalizasse o trabalho dela, mais rentável ele ficava. Então, a gente entendeu que se ela continuasse tendo esse caminho de personal, né, ele seria um caminho extremamente temporário, curto temporário, porque ela queria casar, ela queria ser mãe, ela queria ter... Imagina você fazendo isso trabalhando 12 horas por dia. E o personal é aquela questão, né? Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, né? Ou seja, não recebe nada. Mas olha só, pra galera entender aí, Débora Flores é a esposa do Bruno Muniz, né? E é a sócia dele. E que bate, né? Vai ao encontro de que ele falou que não vai ter sócio nunca mais. É verdade, me entreguei então, assim, aqui. ele tem uma sócia que é sócia 2 vezes. É verdade. É No verdade. casamento e na profissão. É verdade. O pior é que é verdade. E, Pataro, isso aí, me entreguei total aqui, ó. Mas assim, ó, e é verdade, até essa sociedade é interessante você falar,
Porque o começo ela foi muito difícil, Eu sabe? imagino. Porque assim, quando a gente não tinha ainda as definições das responsabilidades dentro das empresas, né, a gente era um dando pitaco no que era mais, né, no que era mais função do outro. E assim, a gente não concordo, não sei o quê, só que você, né, sai do trabalho e vai para casa, então a discussão continua e realmente começou a desgastar o casamento, né? Que aí é a parte que a gente já não podia deixar, que para mim, né, a família é a base de tudo mesmo, independente de qualquer coisa, né? E eu não poder deixar o nosso trabalho, independente de se ele estava dando certo ou não, né? Ele atrapalha a nossa família. E foi um momento que a gente decidiu assim, que eu sentei com ela e falei assim, ó, Débora, a gente realmente nunca nasceu para ter sócios mesmo, né? Mas a gente tem a nossa sociedade aqui conjugal e essa vai permanecer, essa é para sempre. Então a outra, vamos fazer o seguinte, vamos delimitar, né? O que é função de cada um e assim, a gente só vai opinar na função do outro se o outro pedir, mas a decisão final sempre vai ser de quem é o responsável por essa função. Isso foi, assim, um divisor de águas na nossa vida. E hoje vocês têm um contrato? Você tem, por exemplo, um contrato societário com ela nessa empresa? Não temos contrato societário com a empresa. Nós somos totalmente divididos aí, CNPJ, cada um fica com o CNPJ dividido, não temos esse contrato. O resto, essas funções realmente são todas um pré-acordado que a gente tem. Isso é legal, porque assim, muitas empresas dão certo com esse pré-acordado, porque não tem uma regra, né? Mas isso é um dos motivos que diversas sociedades não dão certo, elas quebram, elas não vão adiante, porque aí você sempre vai achar que o trabalho que você desempenha é um trabalho mais importante do que o trabalho do outro, e quando na verdade é uma máquina, é uma engrenagem. Né? Então, você depende... Pô, eu sou mais estratégico, eu sou inovador, eu sou marqueteiro, relacionamento, mas eu não gosto de carregar o piano. Pô, mas o outro carrega o piano. Ah, o seu é mais importante que o dele? Não. Então, cada um tem o seu valor. Então, assim, fica aí uma dica importante, né? É você, desde o day 1, day 0, você colocar ali quais são as regras do jogo, o que e quem faz o que, né? Exatamente. Então, assim, é importante. Perfeito. Que bom que deu certo, mas é legal pra galera ver que não tem regra, que cada um trabalha de um jeito e pode dar certo ou pode dar errado, mas tem ali o gerenciamento de risco. O que a gente fez assim, ó, pra gente poder melhorar um pouco essa parte, né? Que realmente assim, você colocar com a sua esposa um contrato colocando regras de trabalho, né? Fica um pouco mais... pesado. Fica um pouco mais pesado, vai dar problema à noite. Vai dar um problema à noite. Ela vai dormir de calça jeans com toda certeza, né? Vai ser um problema. Então assim, mas no final das contas, o que a gente... a primeira estratégia que eu fiz, que foi até difícil, né? Foi assim, a gente escolheu a gente não ter nenhum tipo de ligação no papel, da parte pessoal. Então assim, eu não sou casado no papel, meu papel eu sou solteiro. Primeira coisa que a gente faz, porque como são dois empresários, a gente tem que pensar sempre assim no pior inicialmente, né? Então se o meu nome suja, não suja o dela. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Então a gente consegue um ser fiador do outro, uma coisa que a gente conseguiu fazer. Porque às vezes, né, a gente tem dependências, né? Por exemplo, de você fechar um contrato de franquia ou então de aluguel, que seja, né? O marido um não trava o outro, né? Então se uma empresa cair, às vezes só cai no CPF de um, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz para delimitar. Claro que foi um problema, porque, né, a mulher, num sonho de casar, fala, mas você tá casando pensando em separar, né? E aí ela entendeu depois que era totalmente uma estratégia que eu tive empresarial, né? Que realmente a gente tá junto por amor, né? Amor à nossa família, mas... que já tem frutos. E que já temos um fruto, né? Desse amor, mas que profissionalmente falando, né? A gente tinha que... Essa separação era muito importante para que a gente pudesse crescer e um sempre auxiliando o outro, né? Legal. Calma, que tem muito ainda a extrair do camarada que quebrou a empresa em tempo recorde no Brasil. Bruno Muniz tem muito mais para falar pra gente. Fica ligadinho. Meu caro, me conta aí como é que foi chegar, porque você optou também depois desse processo. Essa primeira loja era franquia também, essa primeira sociedade?
Era franquia também. Era franquia. Aqui de 4 meses. Pegar nessa... Por quê? Vamos tentar contextualizar na Legal. cabeça das pessoas. Por que a franquia e não a marca própria? Legal, assim, eu falando até um pouquinho da minha formação, né, assim, eu formei em administração de empresas, eu pós-graduei em gestão empresarial, então nessa minha escola a gente falou muito sobre formas de empreender, né, forma de você ser empresário, e nessa eu aprendi um pouco mais sobre franquia, né, e eu vi que o sucesso de uma franquia, ele é muito mais fácil de ser alcançado, né, quando você vem de uma ideia própria. Né? Então, eu falo até hoje, se eu for trabalhar os meus 2 negócios, isso fala muito. Né? Hoje a gente tem o Slim Fit, que é um negócio próprio, onde a gente é o franqueador. Né? E a gente tem a Live, né, que é onde eu sou o franqueado. A velocidade de crescimento da Live foi muito maior do que está sendo do Slim Fit. O Slim Fit, a gente tá tendo uma aceitação muito grande no mercado, cada vez mais. Só que assim, ele é mais antigo que a Live, e a Live hoje ela está tendo um poder já aí de retorno de tudo assim muito mais rápido, porque tem até algumas preocupações que o franqueado não precisa ter, né? E isso que é uma vantagem. O que a gente fala assim, o franqueador ele te ensina a empreender, mas ele não te ensina a ser empresário. Sim. Isso cabe a você. Né? Então, eu entendi que assim, que para quem estava começando, a franquia é um caminho que era para ser um pouco mais fácil, né? O esforço, ele é igual. Abrindo o seu próprio negócio, sendo franquia, o esforço é igual. Mas tem preocupações quando você tem uma franquia, que você tem um suporte por trás, que você tem umas preocupações assim, ó, tantas unidades que eu tenho aqui já de sucesso. Né? Já então, trilharam tais caminhos. Já trilharam tais caminhos, então vários gargalos que você pode encontrar aí já podem ter sido vividos anteriormente por outros franqueados ou até pela própria franqueadora, né? O que te traz um pouco mais de tranquilidade. Então, eu sempre procurei para iniciar, né, o meu mundo empresarial, né, o meu mundo como empreendedor, sempre foi através de franquias. Eu sempre acreditei que até estatisticamente falando, né, hoje você tem aí o número de franqueados, né, franquias que fecham em torno de 30%, né? E se você for falar do mercado normal, né, 70% fecha. Então, assim, por aí mesmo. é mais que o dobro. É porque a franqueadora, ela traz um know-how, né? Ela traz, a lista de fornecedores, um marketing já definido, Perfeito. uma persona da marca já estabelecida, o tipo de público que o target que é o mais interessante, a forma de comunicar. As principais peças e produtos de saída. Inclusive, franquia é algo que é a empresa que mais cresce hoje no mundo inteiro, né? Recente, né, teve a ABF, a Associação, a Feira de Franquias ABF, né, a Associação Brasileira de Franchise. E lá... O Leite, o presidente, o grande abraço, não veio ainda aqui, mas virá. Virá. E aí é legal porque nessa feira você pode conhecer o universo de diversas franquias, entender lá o que é uma taxa de franquia, o que é o pagamento de royalties, o que é a taxa de marketing. Então, assim, eu fiz essa movimentação de sair de franquia para ir para marca própria, assim como você, e uma das premissas que eu acho que mais ficaram claras para mim é que, eu tô deixando um dinheiro na mesa. Se eu já aprendi nesse 5, 6 anos de franquia, agora eu posso fazer a minha própria marca, onde eu não vou ter que pagar nem a taxa de franquia, nem o royalties, nem o marketing. Quer dizer que marca própria é melhor? Não. Quer dizer que a marca própria, para mim, é o melhor, né? É o melhor pro meu momento. Porque para quem tá começando, é o que você falou, né, Bruno? Tipo, você já recebe tudo mastigado, Exatamente isso. Eu falo assim, ó, por exemplo, Grazi Massafera já esteve estampada na vitrine da minha loja, né? Qual potencial eu iniciando, né, o meu trabalho como empreendedor, teria para contratar uma pessoa, né, desse cacife, né, para poder estar ali estampando a minha loja. Então, você tem essas facilidades. Uma dica que eu sempre falo para quem quer trabalhar com franquia é que olhe bem, na verdade, a história da franqueadora, porque assim... A história de sucesso e, né, o insucesso. E tudo. E principalmente assim, o tempo que eles têm de trabalho. Porque assim, meu segundo negócio que eu quebrei, né, o primeiro lá de 4... Quebrou de novo? Eu já quebrei 2 vezes, né? E foram quase 3, tá? A terceira, inclusive, foi a minha primeira loja que eu abri da Live e por totalmente erro operacional. Pra você ver como é que, mesmo sendo franquia. Mesmo sendo franquia, mesmo eu já experiente, já tendo
quebrado por 2 vezes, outras franquias, né? O que eu fui entendendo? Primeiro, né, essas 2 franquias que eu não consegui ir para frente eram franqueadores que estavam com a sua operação tendo muito sucesso, mas assim, há 1 ano de operação. Então, às vezes, assim, tem muita gente que aporta um valor muito alto em marketing, publicidade. Então, as pessoas vão lá e falam, eu tenho aqui uma franquia. No caso, essa segunda foi um quiosque de açaí que eu tive, né? Era também uma franquia. Essa eu ficava à frente do negócio, porque ele era de frente com a minha loja da Live. Então, se eu conseguia ficar sempre ali à frente do negócio. Só que ainda assim ele não me trazia a rentabilidade que eu precisava, sabe? Assim, cada vez caindo mais, eu não conseguia fazer o negócio acontecer. Aí você já começa a ter um pouco daquele desgosto, já começa a me dar a mesma energia, né? Só que assim, depois eu fui estudar bem, a marca era uma marca que ela era a maior marca de crescimento de açaí do Brasil, já estava expandindo internacionalmente, mas era uma marca que ela tinha 1 ano e meio de existência, sabe? Então eu falo assim... ia tomar as suas porradas. E ainda tomar muita porrada. Então assim, foi uma coisa que com o Slim Fit, quando a gente já fazendo aqui um mix, né? Que como franqueador, eu esperei a gente ter 5 anos de história com o Slim Fit, com o nosso estúdio, para eu entender todos os gargalos, para falar, agora sim eu consigo replicar o que a gente sabe. Legal. Porque a gente já passou por muita coisa. Então assim, uma dica que eu falo assim, gente, o negócio pode parecer sensacional, mas veja quanto tempo a franqueadora já tem de existência, quanto tempo ela está no mercado. Ela está há 10 anos no mercado e agora começou a franquear, você já pode olhar com os olhos melhores, né? Agora, se for algo que já existe no mercado, como um açaí, né? E você tem 1 ano de franqueador, porque realmente o suporte, ele é muito, muito importante nesse início. Mas se a franqueadora, ela cresce, ela tem um crescimento exponencial, ela tem um suporte muito pequeno, ela não consegue acompanhar todo mundo esse crescimento. Perfeito. E aí que você vê que se ela realmente for novata no mundo de franquias também, você vai acabar caindo. Eu acompanhei o crescimento de uma das marcas que é um case de sucesso nacional, que é a Biomundo. Eu fui o primeiro franqueado da Biomundo, tive várias lojas da Biomundo. Fui a loja número 1 de rentabilidade, né? Assim, e foi uma loucura isso tudo, né? E, o franqueador, ele chegou a ter 28 lojas em pontos diversos da cidade, testando lojas da mesma marca próximas umas da outra, longe, com um público de classe A, com um público de classe B, com um público de classe C. E, isso aí que você tá falando é ouro para quem tá pensando em empreender e para quem tá pensando em comprar uma franquia. Para entender, essa marca, ela performa bem em que lugar? Isso. Para que tipo de público? Ela vai performar só quando tiver um mundo dos filtros do lado? Entende? E há quanto tempo, né? Há quanto tempo? Então, assim, eu acho que a franquia, eu tenho muito interesse desse assunto, porque foi também numa pós-graduação, né, pela FGV, que a gente entrou nesse universo de franquia, e foi onde eu comecei a estudar, frequentei 3 feiras de franquia em São Paulo, para então falar... Quero apostar nesse negócio, né? Mas quase quebrei a primeira loja. Por quê? Eu era o primeiro franqueado. Aí, ó. E sendo o primeiro franqueado, me falaram, você tem que gastar 350 mil para abrir essa loja. Só esqueceram de falar que precisava de mais 350 para encher de produto. Opa! Essa é uma das pegadinhas que acontece em muitas franquias. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui de por que eu quase quebrei pela 3ª vez, né? Esses 2 primeiros casos, eu finalizei o negócio. E foi quando abri minha primeira loja da Live. Exatamente aí. Porque, assim, a gente abriu e, graças a Deus, ela foi um estouro de venda. Só que, assim, você quebra... Foi não. Ainda, né? Porque tá bombando em Brasília. Até hoje a gente tá realmente assim, não podendo reclamar, a marca tá ficando cada vez mais em evidência, então isso estão trazendo frutos aí, a gente tá conseguindo aumentar de 40% a 50% do nosso faturamento de ano a ano, né? Principalmente na loja do Gilberto Salomão, que foi a nossa primeira loja que a gente abriu, então assim... Meus vizinhos saudosos Gilberto Salomão. Faz falta lá, Dan, faz falta lá. E aí, assim, vou até dar os créditos aqui, porque... E depois a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas o Bruno e a Débora, eles também estão inovando na própria marca. Eles chegaram agora a adentrar a própria franqueadora, porque, faz eventos diversos, estimula, traz o perfil de Brasília e acaba virando um case de sucesso, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa brincadeira aí. Que quase você quebrou. Pois é, então assim, a gente abriu a loja, então assim, começamos a vender, e assim, quando
quando você vende muito, a sua equipe fala assim, Bruno, tem que repor o estoque, tem que repor o estoque. Só que assim, a preta vende muito bem, a verde vende muito bem, né? Então assim, você vende a preta inteira, a verde inteira, Mas né? tá cheio de branca Só lá que parado. tá cheia de branca parado. Só que aí, o vendedor só te fala assim, ó, Bruno, acabou a preta, tem que comprar. Então, eu tava vendo o dinheiro entrar, eu falei, opa, então vou comprar porque você tem que ter estoque para vender. E eu fui comprando. Chegou um ponto que, quando a gente entrou no período promocional, né? Toda vez você tem que entrar nesse período para você desovar o seu estoque e receber o estoque novo. A minha meta que eu tinha que ter na loja de peça para ter uma promoção saudável era de no máximo 3.000 peças na loja para eu poder fazer esse giro, né? Quando fui fazer meu inventário, o meu inventáriozinho para entrar na promoção, eu tava com 7.800 peças na loja. E aí, meu amigo, deixa eu te falar, não tem essa não, é uma franqueadora. Então você tem que respeitar e tem que entrar em promoção, né? E aí assim, aí você começa... E a promoção nossa não é metade do dobro, não. A nossa é real. Metade. Então assim, só que os boletos começaram a bater, então o meu custo fixo tava até tranquilo de pagar. O problema era os boletos desse tanto de peça que eu comprei. Então acabou que quando começou a juntar mesmo todo o parcelamento que eu fui fazendo e os boletos foram batendo, assim, meu faturamento ele tava assim, chegando a... Eu tava tomando um prejuízo de 30 a 50 mil mês, né? Prejuízo assim, né? Porque querendo ou não é estoque. Estoque você... Estoque parado é prejuízo. Ainda bem que o seu era produto, que era não perecível. Porque o meu era perecível. E eu cheguei a R$500 mil em produto na loja, 260 mil ia pro ralo. Então, assim, as dores que a galera não sabe, só vê a loja bonitinha lá em pé e bombando e não imagina. Exatamente isso. Quando eu fui ver né, eu esperei mais ou menos aí uns de 4 a 5 meses para entender esse giro, entender o que eu estava fazendo de errado, né? E foi quando a gente entrou no período promocional que eu entendi o que eu estava fazendo de errado, porque assim, eu era obrigado a vender minha peça com 40, 50% de desconto, então, ou seja, é uma peça que realmente você não tem lucratividade alguma, é para você realmente trocar a peça por dinheiro para entrar um novo estoque. Então acaba que eu não tinha lucro e o boleto tinha que bater, né? E o boleto estava batendo. Sei que nisso, assim, eu tive que antecipar, eu não lembro o valor, assim, mas eu tive um prejuízo de em torno de 350 mil nessa história, né? Vendi meu carro. Meus queridos. Vai brincando. Então, assim, a verdade aí, ó, do empresário. Até quando você tá no momento de sucesso, se você não souber controlar... Eu nunca tinha feito o controle de estoque de vestuário, era a minha primeira loja, né? Então você vê, sendo franquia, né? Ou seja, tendo suporte da franqueadora, mas é o que eu falo, eu compro a roupa deles, eu também não... Eles poderiam também... Eu falo assim, né? Antigamente eu pensava assim, mas eles poderiam me avisar, né? Que eu tô comprando demais, né? Mas eu compro deles, eles precisam também, né? Eles precisam vender, né? Então não tem culpa nenhuma da parte deles, eu que tinha que saber realmente gerir o meu estoque. Aprendi na força também, deu tempo, né? Pelo menos eu tinha meu carro para vender, antecipei cartão, peguei empréstimo no banco e com isso eu consegui me alavancar. Então o que eu falei assim, foi importante tomar essa porrada logo no início, né? Porque depois poderia ser muito pior. Cara, sabe como é que eu chamo essas empresas que você tava falando da franquia aí que chegou um ano, é bombado, então não sei o que, não tem história, mas tá, né, no hype, né? Isso. É o jumento disfarçado de unicórnio. Exatamente. E tem muito, tá? Porque hoje tem muita gente com a embalagem muito bonita. Então, e assim, cada vez mais, se você contrata uma empresa de marketing, de publicidade, né, que faça um excelente trabalho, você investir pesado nisso, tráfego pago e tal, você vai vender um produto muito glamouroso, muito mais se você conseguir captar com valores baixos, né? Quanto mais barato for a franquia, mais acessível, mais pessoas você consegue acessar. Então, só que você tem que entender se realmente, assim, não adianta você botar que custe 100 mil, que custe 1 milhão, independente do valor, né? Conheça bem o histórico, né? Então, assim, a live, quando eu decidi abrir a live, né? Já entrando um pouquinho nessa parte, a gente foi lá conhecer a fábrica, entender o propósito da marca, né? Onde eles queriam chegar. Legal. E, assim, a conversa deles nunca foi diferente, assim, né? Sempre foi assim, você é a maior marca fitness nacional, né, aqui do nosso país. Com certeza vamos ser nós. Legal. E eles já estão alcançando esse resultado. Você falou um negócio que é interessante. No jumento disfarçado de unicórnio. No mundo de... Mas é isso mesmo. No mundo de franquias, é tentador quando você vê uma marca que está divulgando com um custo baixo de abertura, com um custo baixo de taxa, com um retorno sobre o investimento muito rápido, né? Só que é o seguinte, quanto menor é o custo e quanto mais rápido é esse payback da operação, é porque ela é um ativo pequenininho. É uma margem bem pequenininha. É uma margem pequenininha. Então, assim...
nessa margem pequenininha, você vai estar botando dinheiro no bolso? É. Porque é o seguinte, vender roupa de 500 conto, você tem uma rentabilidade. Vender cafezinho de 35, Nossa. né, de 3,50, de 5 reais. Quantos Pensei cafezinhos nisso, você precisa quantos? vender para você chegar nesse... Então, assim, o esforço, a energia, tem que compensar muito, tem que analisar muito bem, né? E na live, o Bruno, você tem ali o famoso custo de venda da mercadoria. Perfeito. Só que o custo de venda da mercadoria, se tratando de franquia, você acaba não sabendo exatamente esse custo de venda da mercadoria, porque é um valor que a indústria já repassa Tá aqui. pro franqueado. Eu falo que eu sou um intermediador, né? Assim, ela decide o valor que eu pago na peça e ela decide o preço que eu vendo a peça. Qual que é o markup hoje? Pode falar ou não? Posso falar, com certeza. Mande. 2,27. Então, ou seja, se eu pagar R$100 numa calça, eu vendo ela aí a R$227. Esse aqui é o nosso markup bruto, né? Uhum. Eu falo bruto porque a gente ainda é no período promocional, né? Então ele cai ali mais, já que chega a 2,0, considerando esse período. Mas o nosso é assim, ele, hoje pensando no mundo vestuário, né? É um excelente markup, né? Mas onde é que o franqueado ganha dinheiro? É no custo de ocupação. É ali que você ganha. Por que eu falo? Claro, também no volume de venda, né? O faturamento conta muito também. Fala pra galera o que é o custo de ocupação, Bruno. É assim, ó, onde você está instaurando o seu negócio, né? Então você vai colocar custo de funcionário, custo de aluguel, custo de... O shopping tá na rua. Tá no shopping, tá na rua, exatamente. Ou seja, quanto isso vai te custar? Quantidade de funcionários entra nesse custo. Então, você tem que avaliar o potencial desse shopping, por exemplo, o potencial para você faturar 200 mil mês. Então, quantos funcionários você tem que ter para ter uma qualidade de atendimento para você chegar a esses 200 mil de faturamento, mas que também não tenha gente demais para que não... Porque, assim, Você não encurte ali, né? Exatamente, a tua margem aí, exatamente isso. Então, o franqueado, eu falo que ele tem que saber se posicionar muito bem, né, a tua marca, né, você tem que estar num lugar estratégico, mas não adianta você estar num lugar estratégico onde vai te custar 70 mil de aluguel, por exemplo, né, dependendo do que você for fazer, né? Eu falo no meu ramo, por exemplo. Voltando um pouquinho na linha da franquia e o franqueado, né? Cara, o que você trouxe de experiência da franquia enquanto você era franqueado para hoje você sendo o franqueador, né? Porque eu acredito que você deve ver um monte de coisa que você não gostaria que tivesse, que você fala assim, pô, eu só faço isso porque tem que fazer, porque tá nas 4 linhas do contrato, que você não aplica, por exemplo, para franqueador. Como franqueador. E também o seguinte, pô, eu não gosto, mas hoje eu entendo que eu tenho que fazer isso daí, porque senão o negócio não fica de pé. Excelente pergunta, Pataro. Assim, ó, claro que toda a bagagem que eu tive aí como franqueado, né, da Live me ajudou muito a saber como dar o melhor suporte para os meus franqueados quando eu virei franqueador, né? Primeira coisa que a gente entendeu, assim, a importância de você ter algumas peças na sua franqueadora para dar esse melhor suporte para o seu franqueado. E a Live me trouxe isso muito bem, sabe? Assim, ela tinha uma pessoa especializada na parte comercial, uma pessoa especializada na parte de marketing para dar esse apoio de imediato para o franqueado. Então, quando a gente começou com o Slim Fit, eu falei, Débora, não dá para começar só você e eu aqui. A gente tem que montar uma estrutura mínima de pessoal para ter o melhor suporte possível. Nosso crescimento sempre foi muito orgânico, né? Isso foi muito bacana do Slim Fit, porque a gente vende muito até no nosso curso que a gente faz uma jornada do empresário, né? Onde a pessoa às vezes entra lá como professor, né? Um educador físico, por exemplo, entra lá quer ser professor do Slim Fit, depois ele vira o professor responsável, né? Daqui a pouco ele está aumentando até a hora de personal dele, porque como professor de Slim Fit ele aprende muito mais, né, sobre a própria técnica, né, de como educador físico, e ele daqui a pouco ele está virando franqueado. Então, assim, todo esse caminho, né, a gente teve assim, então nossas primeiras unidades que a gente abriu, foram pessoas internas que trabalhavam com a gente e viram que o negócio tinha um potencial gigantesco, né, para ser explorado e já estavam junto com aqui. Então, a Live, ela me deu primeiro esse embasamento, né? Agora, assim, claro que tem coisas que muitas vezes a gente fala assim que a gente não concorda da franqueadora, só que a gente não tem a visão dela, na verdade, né? Então, assim, a Live hoje é uma marca que completou 20 anos de história, né? Então, tem algumas regras que eles colocam, né? Que eu às vezes eu penso que não é o mais interessante, mas dá 2 meses, 3 meses, por várias vezes eu quebrei a cara, sabe? Assim, eu fui lá questionar mesmo, sabe? Mas eles mostraram assim que não, que é por um bem maior, né? Quando você pensa em franquia, você tem que pensar
coletivamente. Na estrutura toda, né? E as unidades têm que conversar, sabe? Não adianta eu colocar uma vitrine, por exemplo, esperando o frio e na loja do lado eu vou estar esperando o calor. Mas quem é que decide isso? A franqueadora que tem que fazer o nosso visual merchandising, né? Passar pra gente, para todo mundo ter essa conexão. Então, a gente consegue puxar muita coisa deles, né? Para poder formatar o nosso trabalho. Então, foi assim, hoje eu falo assim, hoje eu sou convidado até a franquear negócios, né? Só que assim, eu falei assim, eu já cheguei a pensar nisso, eu falei, será que eu entro nesse mercado? Mas como hoje o tempo, né, é muito valioso, né? Então, assim, eu realmente, desfocado que eu tenho hoje em mente para os meus negócios aqui, teria que ser eu teria que abandonar um projeto que eu tenho hoje para agregar um desse, mas... Cara, pô, excelente, velho. Não, aulas e aulas e aulas. Quem não viu aí, falou aqui de plano de cargos e salários, né, de crescimento dentro da empresa, falou de franquia, falou de processo de negociação com as franquias, né? Então, assim, vai anotando, eu tô avisando. Cara, eu tenho uma pergunta aqui, mas a gente vai para o intervalo. Vou fazer ela agora, mas você só vai responder depois do intervalo. Então fiquem aí para escutar. A gente falou aí desse público, né, de 30, 50 anos dentro da Slim e tal, não sei o quê. E no formulário que eu te passei, você me falou de um CRM que você tem, né, de relacionamento com o seu cliente. E eu quero saber um pouco mais sobre isso, porque tem várias coisas envolvidas nisso aí, você já mostrou aí o mercado de luxo que ele está aplicando, né? De cuidar do cliente, né? Eu quero saber como é que você aplica o CRM, porque dado por dado não funciona, tem que transformar em informação e gerar uma ação, né? Falamos com uma Call to action. Call to action. Então, é só o tempo do Patinho fazer o quê? E voltamos, meus caros! Mais um dia especial, como a gente falou no início do programa, né? Pô, Brunão, tô adorando o bate-papo, meu caro, tá incrível. Se você que tá aí não tá aprendendo nada, meu amigo, você perdeu alguma coisa. Volta, depois que acabar, né? Lógico, e revisa o que você perdeu. Brunão, Brasília tá deixando de ser um importador para se tornar um exportador. Verdade, muito bom, muito bom. Vamos voltar com a pergunta que eu fechei o último bloco, que é, já que a gente falou do seu público, né, você já tem uma persona bem definida lá dentro, para ambas as marcas, acredito, né? E eu tenho perguntas polêmicas para soltar também, porque a gente vive de polêmica, sabe? Quer dizer, a internet vive de polêmica, né? Vamos lá. Mas eu quero saber um pouco mais sobre o CRM, como direcionar e como você transforma os dados e informações em informações, né, para gerar ações para dentro da sua marca da Live. Excelente, Dan. Assim, tanto para a Live até quanto para o Slim Fit, nós temos ferramentas distintas, né? Porque cada uma para o seu tipo de negócio, né? Mas nas duas a gente tem ferramentas. Hoje a gente utiliza muito tecnologia, né? Nos dois negócios para poder entender melhor como atender a nossa persona, né? E o nosso CRM, assim, a gente hoje tem uma base de dados gigantesca, né? Hoje com a Live a gente tem aí mais de 7 anos de operação. São 5 lojas hoje em Brasília, então eu consigo ter todo esse compilado, né? Quantas pessoas por loja, mês aí, ou o total que já... Por mês a gente deve ter uma entrada, assim, hoje assim, a gente vende uma média de 1.500 peças por loja, né? E se a gente for colocar isso, a gente tem um ticket de 3 peças por pessoa. Então, assim, né? Quem é melhor de conta aí... Dá um ticket bom. 500 pessoas, 500 pessoas, 1.500, não 500, exatamente, né? 500 pessoas... 500 pessoas por mês. Por mês que entram em cada uma das minhas lojas, né? Então, vezes 5, 2.500 pessoas entram nas nossas lojas aí por mês. Então, hoje a gente tem um volume muito grande, então eu preciso de uma ferramenta, porque não adianta... 2.500 vezes 12, vezes 7. Eu acho que tem um pouquinho de dado. Únicos. temos aí uma clientela já hoje aí, essa é a vantagem, está há muito tempo no mercado, você consegue fazer, né, um CRM muito interessante. E claro que não dá para depender da minha vendedora anotar o aniversário, né, daquela cliente e tal. Então hoje todas essas ferramentas elas fazem esse trabalho pra gente, né? Qualquer tipo de divulgação que a gente vai fazer, tanto de parte promocional, quando chega novidade na loja, quando é aniversário, né, a gente sempre se prepara
a gente utiliza muito bem essa base e ela dá um retorno de no mínimo 30% do que a gente entrega através das nossas ferramentas de CRM. O que aumenta a tua recorrência e aumenta o teu LTV. Exatamente isso. Então, assim, hoje eu falo que em torno de 20%, né, do que eu vendo hoje é 100% recorrência. E tem um outro lance também que é muito legal, que é a Live Run, que eu não sei se foi a franqueadora que criou isso ou se foram vocês aqui em Brasília que criaram, mas isso também traz um boom pro varejo, é uma coisa absurda. Gigantesco. Assim, a Live, ela já estava com essa ideia de trazer corridas para as capitais, né? Agora já está até fazendo para outras cidades. E ela sempre soube, a gente sempre falou muito disso, né? A gente conversava muito nisso nos bastidores, né? Mas o projeto, como era um projeto nacional, ele veio através da franqueadora. E a gente iniciou a primeira corrida, a gente fez com 2.500 pessoas, né? Mandamos fazer, na verdade, 2.000 camisetas, ficaram 500 pessoas de fora que correram, então foi um sucesso absoluto. Terceira corrida a gente fez para 4.000 pessoas e a terceira, né, a terceira edição que foi em abril desse ano, a gente fez para 6.000 pessoas. Caraca. E essa galera tem que pegar o kit em algum lugar. Aí que é jogar. Esse povo pega o kit lá na Borne, cara. Podemos combinar, então, um dia olha lá, aí, meu amigo, vou rapaz. te falar que essa hora dá certo, que não é brincadeira, não. Eu sei. E é exatamente isso, a gente posiciona a entrega dos kits em alguma das nossas lojas e lá a gente faz um desconto especial naquele dia para quem está fazendo a retirada do kit, né? Então você imagina assim, né? 6.000 pessoas em torno de 3, 4 dias de entrega de kit, né? Rodando dentro da sua operação. Então, assim, o que é legal é que veio muita gente, muita gente esportista que nem conhecia, nunca. Você vê o tanto que é importante a gente continuar fazendo publicidade do nosso negócio, né? A gente pode estar galgando aí voos maiores, tendo bons resultados, mas assim, é a cereja do bolo ainda só. Tem Não é muita visto, não é lembrado. Então, já que você falou de venda e você falou de internet, e eu sei que a Live, ela vende pela internet também. Essa era a polêmica. Era essa. Qual que é o impacto disso e como ela é uma concorrente, ela soma, como é que funciona isso dentro dessa relação do franqueado? Isso, por exemplo, voltando um pouco da pergunta que você até falou, né, Pataro, assim, de algumas ações que a franqueadora tem, né, que a gente não entra muito em acordo. A Live, ela começou a franquear primeiro e depois vender através do site. Inicialmente, todos os franqueados viram diretamente como uma concorrente, né? E a Live, só que ela entendeu que nesse momento era importante, né? Ela também pulverizar a forma, né? Uma forma dessa você vender, ela não pode ficar fora do mercado, né, da internet, não poder vender pelo site dela. É a mudança geral do mercado. Que é a mudança geral. Só que ao mesmo tempo ela sabe que o projeto principal é franquear. Então, assim, não poderia impactar tanto nos números dos franqueados, né? Então, hoje, a gente iniciou, sim, vendo como um concorrente, mas o que a gente começou a entender? Que tem uma clientela gigantesca que ela está procurando, que é o offline, que ela está procurando experiências diferentes. Então, assim, hoje o que a gente tenta fazer é uma consultoria quando a cliente vai dentro da nossa loja, né? Ela não vai lá retirar um pedido mais. Experiência é a palavra, né, bicho? Assim, eu falo, eu não vendo peixe, eu crio uma experiência gastronômica. Exatamente. E aí, nisso, você já muda. O Caíto, né, da Chili Beans, ele fala muito sobre isso, né? Cara, eu sou um franqueador. Eu não sou o cara da loja, eu não gosto de negociar ponto, eu gosto de estruturar uma marca para uma franquia, para um franqueado. Né? Então, assim, é importante você botar nessas caixinhas, porque na primeira visão é de fato essa. Porra, o cara tá querendo pegar meu mercado, o cara tá querendo vender mais barato, o cara tá querendo pegar meu cliente, mas na verdade, se você fizer a conta, não todos os negócios, pode ser que você esteja abrangendo e pegando uma outra galera que você nunca iria pegar e ela conseguiu conquistar, mas aí você traz a experiência para ela. No Exatamente. PDV. Ela dá para uma oportunidade de a pessoa comprou pela internet e retirar na minha loja. Então ela já começa a trazer essa oportunidade. E hoje a Live lançou um sistema que eles chamam de prateleira infinita, que eu acho sensacional. Que hoje o estoque do site, ele é um braço do meu estoque. Então a cliente entrou na minha loja. Ela quer comprar uma calça e um top. Temos a calça, mas não temos o top. A gente entra no site, né? Tem ali, compra ali para ela, né? Ela passa o cartão ali normal na minha loja, a Live fatura ali para minha loja, em 3 dias a peça chega para ela.
Então, Prateleira Infinita. Porra, muito bom. Excelente. Aí hoje, agora assim, esse Omnichannel que a Live tá trazendo, agora eles estão canalizando no mesmo local. Não é só um rostinho bonito, né? Jogador de futebol. Cara, olha o tanto de conteúdo, olha de palavras, né? De termos importantes. O Omnichannel é a palavra do momento. Exatamente. Você tem que estar acessível com a sua marca, com o seu produto, sua experiência em todos os lugares. Se você não tiver... Quem não é visto não é lembrado, o outro vai vir e vai fazer. Eu falo assim, né? Por que a Coca-Cola até hoje faz propaganda, né? Pela lógica, ela não precisava, né? Sim. Mas quem é visto é lembrado. Então, sempre que eu vejo uma oportunidade de propagar, né? Mesmo que seja através do site, né? Que a gente poderia ter visto como um concorrente, não. Ali pode virar mais uma oportunidade. E acaba que a experiência que eu trago para minha cliente dentro de loja, ela sobressai qualquer site, sobressai qualquer outro tipo de venda. A Live, pra você ter ideia, ela também vende em multimarcas, né? Ela iniciou o trabalho dela como uma fábrica vendendo em multimarcas, né? De abrir loja própria e franquias. E esse braço até hoje é fortíssimo na Live. E hoje... As multimarcas que compram em Brasília, eu sou o representante da Live também. Então, eu vendo no atacado para eles. Então, esses meus concorrentes também, né, compram na minha mão. Então, assim, hoje tudo quando você fala de Live em Brasília, não tem como não passar por mim. Né? É impossível hoje. Mas qual que é a vantagem de eu fazer isso? Porque eu consigo posicionar as multimarcas, né, em pontos estratégicos que não possa ser no mesmo shopping que esteja a minha loja, por exemplo, a loja franquia, né? Mas um ponto importante aí. Calma, vamos lá. Era a próxima isso daí é legal. Já fui acelerando. Isso foi estratégico da sua parte. Você que abriu essa conversa com eles. Chegou como uma opção da Live. Chegou como uma opção deles. Que se foi pelo seu lado, como que você conseguiu colocar essa carta na mesa? Porque eu conheço várias marcas, por exemplo, que não permitiriam isso. Perfeito. Foi através de mim, assim, a antiga representante que tinha aqui, ela não estava seguindo algumas regras básicas de bom companheirismo de trabalho, né? Então, assim, eu tinha multimarcas que estavam vendendo a roupa Live, né? No mesmo shopping que eu estava, né? E isso, a Live, ela tem algumas diretrizes que elas são obrigadas a serem seguidas. Por exemplo, você não pode vender live se você é sacoleira. Você tem que ter loja, vitrine, sabe? A loja tem que também ter um perfil interessante para vender live. Esteja alinhado com o nosso padrão de roupa. E lá não tinha nenhum tipo de padronização, porque... ela queria número. Ela queria número apenas, exatamente isso. Então acabava que... Só que não tinha franquia antes, né? Então ela nadava de braçada, não tinha problema nenhum com isso. Quando a gente começou a entrar, né? Começou a ter muita dificuldade dessa parte de a gente ter essa comunicação, sabe? Assim, eu não tinha acesso a essa pessoa, eu não tinha acesso ao pessoal ali da parte do atacado. E foi que eu falei, ó, me dá isso aqui, me dá essa parte aqui, porque eu coordeno para você, eu te garanto que eu dobro o faturamento. Porque assim, eu tinha, quando eu entrei, eu tô com 41 anos, eu peguei, tem 3 anos, na verdade, que eu peguei a representação, então eu tava com 38 anos, né, e 38 anos de Brasília. Então aqui eu conheço cada buraco dessa cidade aqui, eu conheço muito o meu mercado. Já tava com a Live, né, já há 4 anos com a Live eu já tava, né. Então eu já conhecia bem a marca, falei, me dá essa oportunidade aqui, porque eu consigo posicionar e eu dobro o faturamento de onde... Porque eu falava assim, me mostra quem são os clientes que vendem live hoje em dia, né? Então assim, era um número muito baixo de multimarcas e ainda mal posicionado, pessoas que eram sacoleiras, estavam vendendo, então não tinha nenhum tipo de regra. E aí a Live falou, não, então se você quer comprar esse barulho aí, pega aí, e estamos há 3 anos já conseguindo fazer todas as áreas crescerem, assim. Eu não dou mais importância para nenhuma das duas áreas, eu dou a importância igual, né? Claro que as franquias preciso de um esforço um pouco maior porque tem meu dinheiro envolvido, né? Mas são 2 negócios que estão só crescendo, né? E é importante eu estar sendo sempre à frente da marca aqui em Brasília. Então, muito legal. Poucas pessoas sabem que é uma franquia. Tem gente que acha que eu criei a Live, né? Então... Quero te agradecer demais a presença aqui. Obrigado, nos meu quadros irmão. finais ainda. Para a nossa audiência conhecer um pouquinho de onde o Bruno Muniz bebe a fonte do conhecimento, indica um livro, um filme ou uma série para as pessoas que estão acompanhando a gente. Legal, assim, ó, uma pessoa que eu sempre me inspirei muito, já fui em palestras, já vi vários vídeos dele, tem um livro muito bacana, que é o Bernardinho, né? Eu acho que excelente. Esse é um nome que eu acho que, se você sempre escolher, para uma pessoa falar 5, ele normalmente aparece, né? Você escolhe 5 pessoas, ele é um cara que eu acho que ele é encantador. A Live uma vez nos agraciou com uma palestra dele, então eu tive
um tempo até para conversar, pequena, mas um tempo para conversar com ele, assim, ele é um cara sensacional. Ele tem um livro, né, Transformando o Suor em Ouro, né, que é um livro fantástico. E duas vezes já. Pois é, eu também já li duas vezes também. E justamente porque eu acho que ali ele mostra como, né, a persistência, né, é o segredo do sucesso. Então não adianta você bater ouro no sábado, porque domingo tem treino, né? Começa tudo de novo. E tira os melhores da zona de conforto. Se o treino antes era 8, agora vai passar a ser 7 da manhã. Doutor, exatamente. E isso a gente traz muito para os nossos negócios, né? Portanto que a gente hoje consegue fazer eventos aí levando 1.000 pessoas, levando igual um Live One, levando 6.000 pessoas, realmente assim, na força do esforço, né, para mostrar a nossa marca, para deixar ela em evidência aí e galgar os... Meu caro, muito bom. Tem um quadro final, que é o Publi Gourmet, onde você vai olhar para aquela câmera ali, que é a sua. É a única hora que você olha pra câmera. Não precisa nem mais vender, né? Mas vai falar onde te encontra. Quem quiser abrir uma Slim Fit, quem quiser abrir uma live, quem quiser ser um revendedor da live... Legal. Gente, primeiramente, então aqui, finalmente, na verdade, deixar aqui um agradecimento especial para vocês dois aqui, cara, pessoas incríveis que estão fazendo um trabalho muito legal. Obrigado pela oportunidade de poder falar aqui. E assim, quem quiser saber um pouquinho mais, hoje, se for falar de live, né, nós estamos no Gilberto Salomão, Iguatemi, Parque Shopping, DF Plaza, Terraço, Boulevard e Brasília Shopping. Hoje, estamos, então, assim, onde você for lá, pode procurar a gente. Eu estou sempre rodando as lojas, né? Não tem jeito, eu não vim de pai rico, então eu preciso realmente estar ali à frente ali do balcão para poder que o negócio tudo dê certo. Slim Fit, a gente tem as nossas operações hoje em todos os bairros de Brasília, onde você morar em Brasília, né? Guará, Parque Sul, Sudoeste, Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte, Lago Norte, Jardim Botânico, a gente tem unidades lá, então mulheres que estiverem interessadas em conhecer um pouquinho mais, só entrar Slim Fit Brasil no Instagram, live.brasilia, o meu Instagram é Bruno Muniz 11 e é isso, estou aqui mais uma vez deixar meu agradecimento para vocês e ficar à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais. Excelente. Maravilha. O cara tá, na verdade, tem vários empresários que estão brincando de war. A gente selecionou os melhores, né? Mas então, os que estão mais à frente, melhores não, os que estão mais avançados, né? Porque para você ser o melhor, basta você seguir aqui as dicas dessa galera que senta na linha de frente, que com certeza você vai fazer parte desse clube aqui de vitoriosos. Eu acho que a gente tem que botar na mesma mesa alguns desses empresários para jogar o mesmo ó. Cada um tá jogando a sua partida. Vamos jogar vai chegar esse momento. Vai chegar. Bruno, a gente não combinou no começo, mas agora... Cara. Combinou? Tá, você tava lá fora. Tá. Então, pessoal, muito obrigado por mais um sábado maravilhoso. Para quem quiser nos acompanhar, todo sábado às 10 da manhã aqui nas telas da Band, em todas as plataformas de streaming existentes, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Alexa, enfim, todas elas. Quem quiser entrar em contato com a gente também, tá aí o arroba Felipe Pataro, Dan Rocha, tá? Só e falar. @nlf.podcast. Meu caro, é isso aí, galera. Obrigado demais mais uma vez, Bruno. Na linha de frente, vem com a gente.